Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 1, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que Jesus escolheu a casa de Zaqueu para entrar. Jesus escolheu a casa de Zaqueu para transformar. Mesmo a multidão não se agradando, mesmo as pessoas criticando, Jesus o escolheu. Eu quero te dizer uma coisa da parte dos céus: Jesus escolheu você. Muitos podem estar criticando, muitos podem estar falando, muitos podem não estar entendendo, porque assim, irmãos, as escolhas de Deus nós nunca vamos entender. Deus usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias, e eu vejo Deus confundindo muita gente ao seu respeito. Eu vejo muita gente confusa sem entender por que Deus te escolheu. E muitos deles, por não saber o porquê Deus te escolheu, ou até mesmo por não gostar da escolha de Deus, eles vão querer fazer, aleluia, como Zaqueu, vão começar a murmurar, porque os que estavam ali começaram a murmurar, dizendo que o Senhor tinha entrado, aleluia, ia se hospedar com um homem pecador, ia entrar na casa de um homem pecador. E tem pessoas que são assim, elas não entendem por que Jesus te escolheu e te chamou. Elas esquecem que o Senhor veio para os doentes. Elas esquecem que o Senhor veio para aqueles que necessitavam de perdão. Porque você poderia ser realmente um pecador, uma pecadora, uma pessoa que fez muitas coisas no seu passado, mas o Senhor te escolheu para uma grande obra. Mas o Senhor escolheu você e Ele conta contigo. Declare comigo: Deus me escolheu e Ele conta comigo. Deus me escolheu e Ele conta comigo. Não foram os homens que te escolheram. Guarde isso no seu coração. Não foi os homens que te chamou para uma grande obra, foi o próprio Deus. Então você vai observar aqui, aleluia, na palavra do Senhor, que Jesus havia escolhido a casa de Zaqueu para entrar. Não foi Zaqueu que pediu a Jesus para que ele entrasse na casa dele, mas foi Jesus que disse a ele que ia se hospedar na casa dele. Jesus escolheu a casa de Zaqueu para a salvação, aleluia. Deixa eu profetizar na sua vida. Jesus escolheu a sua casa para a salvação. Jesus escolheu a sua casa para a salvação. Muitos podem até não entender, não gostar, não aceitar, falar o que quiser. Problema deles. O que importa é que Jesus não se importa com o que a multidão fala. Jesus é muito lindo, irmãos. E Ele não se importa com o que as pessoas acham. Ele não se importa com as críticas. Ele não se importa com os apontamentos. Ele não se importa com o que as pessoas vão pensar ou vão falar, se vão gostar ou se não vão. Aleluia. O Senhor te escolheu. E aqui nós vamos observar, irmãos, que Jesus, Ele escolhe as coisas mesmo certas. Ele escolhe quem Ele sabe que vai se arrepender mesmo. Porque assim, irmãos, observe. Zaqueu já foi se arrependendo e dizendo: nossa, eu fiz alguma coisa errada, eu vou restituir 4 vezes mais, né, se eu defraudei alguém. O Senhor, Ele havia escolhido este homem e Ele disse para o Senhor, versículo de número 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você vai observar que dentro do coração daquele homem havia um arrependimento das suas práticas. E Jesus, Ele trouxe a salvação para a casa de Zaqueu, porque Ele sabia que Zaqueu ia receber, independente de quem Zaqueu foi. E o Senhor escolhe assim, irmãos, independente. Eu não sou escolha de homens, você não é escolha de homens. Humanamente falando, os homens não me escolheriam, não te escolheriam.
Muitos poderiam olhar pra mim e dizer, ih, essa menina aí cheia de tatuagens, né? Porque vocês sabem que eu tenho tatuagens, que foi do passado, quando eu não servia ao Senhor ainda. Mas hoje, graças a Deus, eu não faço mais, porque eu sei que não é certo. Mas até então eu estava no tempo da ignorância, e o Senhor me perdoou. Mas eu não seria escolha de homens. Talvez você também tenha tatuagens ou tenha um passado que muitos te olham torto e dizem, essa daí nunca mudou. E esse daí nunca mudou, e Deus está dizendo, o que importa é o que eu sei de você. Jesus sabia quem era Zaqueu, por isso Jesus disse, aleluia, que ia se hospedar na casa dele. Então Jesus sabe quem é você. Ei, os homens veem você por fora, mas Jesus te conhece por dentro, e é isso que nos conforta. Que Jesus sabe da sinceridade do nosso coração. Jesus sabe quem somos diante dele, porque não adianta, irmãos, ser um santo na frente das pessoas e por trás não ser. Dentro da igreja ser uma coisa e dentro de casa ser outra, na rua que mora, não dá exemplo. Tá entendendo? Mas Zaqueu, ele era um homem realmente publicano. Era um homem realmente ali, né, pecador, um falho, que todos sabiam dos seus pecados, sabiam das suas falhas, sabia do que ele fazia. Mas era um homem que tinha no seu coração um arrependimento. Não era remorso, era arrependimento. E tem pessoas aqui que já fizeram muitas coisas erradas, mas você se arrependeu. E o Senhor está dizendo, pare com esse peso de culpa, do que as pessoas estão pensando, do que as pessoas estão falando. Ah, será que estão acreditando que verdadeiramente eu mudei? Será que realmente não? Porque me olham torto, acha que eu não mudei, acha que eu sou assim, acha que eu sou assado. E o Senhor está dizendo para você, deixa eles acharem o que ele quiser, o que eles quiserem achar de você. O que importa é o que o céu sabe de você. O que importa é que o céu sabe quem você é. O que importa é que o céu te conhece, minha filha. Não importa quem você foi, porque as coisas velhas se passaram. Ninguém vive no passado, irmãos. Ninguém vive no passado. E o Senhor está dizendo, se os teus inimigos querem viver no passado, no seu passado, falando deles, deixa eles morar lá sozinhos. Vá seguindo para o seu presente e para o seu futuro, que eu já preparei tudo para você, diz o Senhor. Porque você não vive de passado. Você não vive daquilo, aleluia, que você fez no passado. Você hoje vive uma nova história. Você entregou sua vida para Jesus. Você diz, Senhor, eu não quero mais viver nesse pecado. Eu não quero mais viver nessas práticas, me perdoe. Você fez que nem Zaqueu. Zaqueu disse, eu restituo, eu dou metade dos meus bens. Ou seja, eu me arrependo verdadeiramente do que eu fiz, mas eu quero a tua presença. E pessoas aqui dizem, Senhor, eu não quero mais ser a mesma. Pessoas aqui pararam de se prostituir, pararam de beber, pararam de fumar. Pararam de usar drogas, pararam de fazer coisas que não agradavam o coração de Deus, de ver coisas ilícitas. E hoje você serve ao Senhor, mas tem muita gente que não acredita no seu testemunho. É como a multidão que estava presente quando o Senhor disse que ia entrar na casa de Zaqueu. Muitos estão murmurando ao teu respeito. Muitos estão dizendo, ah, aquilo ali é fogo de palha. Ah, aquilo ali é mentira, aquilo ali não provém de Deus. E Deus está dizendo, deixa eles falarem o que eles quiserem. O que importa é o que eu sei de você. E me andar abarrasto e decanta. Porque Deus sabe quem é você, aleluia. E o que importa é Deus saber quem é você. E o que importa é os céus te conhecer, aleluia. E o que importa é que você, no seu coração, e Deus sabe que você não anda mais nas práticas do pecado. E é claro que sempre vai ter a multidão murmuradora, né, irmãos? Sempre vai ter quem fale, sempre vai ter quem diga que você não se arrependeu, que você não se converteu. Vai ter sempre. Mas o que importa é o que você e Deus sabem sobre você. Jesus sabia quem era Zaqueu antes mesmo de Zaqueu abrir a boca para se apresentar para Jesus ou para dizer que ele se arrependia, que ele queria fazer diferente. Jesus escolhe entrar na casa dele antes, observe, antes dele dizer o que ele vai fazer. Antes dele dizer que vai dar aos pobres metade dos seus bens, antes dele dizer que ele vai restituir 4 vezes mais na vida das pessoas que ele defraudou. Então, Jesus escolhe ele antes dele falar. Sabe por quê? Porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe quem vai se arrepender e quem não vai. Jesus sabe quem verdadeiramente vai servir a ele e quem não vai. Então, você foi chamado como Zaqueu. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus, aleluia. Muitas pessoas não te escolheriam, mas Jesus disse, eu resolvi entrar na sua casa. Eu resolvi salvar esse marido seu aí, prostituto. Eu resolvi salvar essa esposa sua aí, que é realmente rixosa. Eu resolvi salvar o seu filho que está nas drogas. Eu resolvi salvar você que estava na prostituição. Não sei qual era o seu pecado. Uma religião oposta, algo que desagradava o coração de Deus, eu não sei. Mas o Senhor resolveu te escolher. E quem quiser gostar, goste. Quem não quiser, problema, não aceite. Quem não quiser, não aceite. Jesus não andava se importando com o que a multidão pensava e não é você que vai se importar. Que o Senhor nos liberte, aleluia.
de tudo que faz a gente andar para trás, olhando para o que as pessoas falam da gente. Porque se você for buscar, irmãos, agradar todo mundo, você não vai, aleluia, viver. Você não vai realmente usufruir do que Deus tem para você. Você não vai ver os propósitos de Deus, porque sempre as pessoas terão o que falar de você. Sempre as pessoas vão falar algo de você. Se você fala muito, as pessoas falam. Se você não fala nada, se você fica quieto, as pessoas falam. Se você se arruma muito, as pessoas falam. Se você para um pouco de se arrumar, as pessoas falam. É assim, irmão, sempre vão ter o que falar. Se você engorda, as pessoas falam. Se você emagrece, as pessoas falam. Então sempre vão ter o que falar e você não pode andar movido pelo que o ser humano fala de você. Zaqueu não se importou com o que a multidão estava falando e Jesus muito menos. Porque Jesus não se importava com o que as pessoas falavam. Jesus não se importava com o que as pessoas achavam. Jesus não se importava, vão achar que eu sou o quê? Não. Imagine Jesus se importando, porque se Jesus se importa com o que as pessoas pensam e com o que as pessoas falam, irmãos, ele não ia cumprir a missão dele. Se ele se importasse, ele não ia cumprir. Mas como Jesus é perfeito e é fiel, e ele não deve nada a ninguém, também não pede opinião alheia, ele ia lá escolher quem ele queria, dizer, eu vou pousar na sua casa, eu vou na tua casa hoje. Porque eu escolhi a sua casa para salvação. E muitos ali, ele é assim, ele é assado. Porque as pessoas, né, vão criticar, vão dizer quem eu fui. Porque começaram a dizer de Zaqueu, né? Começaram a falar sobre Zaqueu. Porque Zaqueu era um publicano, era um pecador. Muitos que se intitulavam santos, né, irmãos? Porque tem gente que se intitula santo, mas tem pecados muito piores do que esse que você cometeu aí. Um desses pecados piores é estar julgando o irmão, porque fica julgando você. Fica falando de você como se ele e ela fossem mais santo, como se já estivesse no céu. Se fosse tão santo ou tão santa assim, já teria sido arrebatado. Já teria sido arrebatado. E se fosse tão santo e tão santa assim, não estaria falando da sua vida, porque nós não devemos falar da vida dos outros. Nós devemos amar uns aos outros como a si mesmo. Então, se lesse a Bíblia, se tivesse segundo a palavra do Senhor, não estava te criticando. Então, muitas pessoas se acham mais santas do que outras, irmãos, porque não fez o pecado que a pessoa fez no passado. Mas essa pessoa que fez um pecado no passado se arrependeu e outras continuam fazendo, às vezes, falando mal do irmão, plantando discórdia. Pois é. Querendo tirar o irmão da presença de Deus. Isso aí é pecados graves. Aí fica olhando para o seu passado. Porque um dia se prostituiu. Porque um dia usou droga. Um dia já passou. Quem vive no passado é essas pessoas que estão falando. Mas você não vive mais lá. E quem está falando de você deveria se converter. Deveria realmente buscar a sua própria mudança e a sua própria libertação. Porque o Senhor não se agrada daqueles que se levantam contra os seus irmãos e você é um servo do Senhor. Pare de se entristecer por causa da multidão que está falando porque o Senhor te escolheu. Porque a multidão estava falando ali. Estava criticando porque Jesus havia escolhido a Zaqueu. E as pessoas criticam mesmo, irmãos. Quem não está liberto porque pensa que é santo, mas não é. Lembra dos fariseus? Pois é. Lembra dos escribas, os mestres da lei? Sabia de tudo, aleluia, da lei, mas não viviam a verdadeira palavra de Deus. Não amavam uns aos outros, perseguiam, colocavam fardos pesados, né, nos seus irmãos. Então você vai observar, irmãos, que havia muita hipocrisia no meio da religião. Era uma religiosidade, né, que eles tinham, mas não tinham um verdadeiro encontro com Deus. Que possamos deixar de ser religiosos e sim ser verdadeiros servos de Deus. Não adianta, irmãos, Deus não nos chamou para ser religiosos, para ser pessoas que somente cumprem preceitos de homens, pessoas que somente ficam perseguindo, porque quem perseguia eram os escribas, eram os fariseus, eram aqueles que não estavam libertos. Então quem persegue o seu irmão não está liberto. Quem fica falando da vida dos outros não está liberto. Quem tem uma língua maior do que tudo não está liberto. Ao invés de estar orando pelo irmão, para que o irmão se liberte, está entendendo, irmãos? Porque tem gente aqui que está sendo ferido, o Espírito Santo está falando com você, por perseguições. E a gente, em vez de estar orando por você, para que você não, graças a Deus a irmã fulana, né? Agora é cristã, agora se casou, aí Deus deu uma família, em vez de ficar falando isso, fica falando do teu passado. Eu não creio que ela mudou. E fica te olhando torto e fica querendo impedir o trabalhar de Deus na sua vida, e Deus está dizendo. Não fique olhando para essas pessoas que não estão libertas. Irmã, como é que você sabe que essas pessoas não estão libertas? Porque está realmente fora da palavra. Se está perseguindo o irmão, como essa multidão estava aqui falando, perseguindo, murmurando contra Zaqueu, contra o Senhor, porque havia escolhido Zaqueu, é porque não estão libertos. Porque Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido, segundo o que ele próprio disse. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então, se não ora pelo seu irmão que saiu da prostituição, da bebida, das drogas e fica perseguindo, é sinal de que não está liberto. Então, em nome de Jesus, pare de olhar para a multidão murmuradora que está falando de você. Siga somente Cristo, seu alvo é Jesus. Jesus disse que escolheu você, minha filha, escolheu mesmo, porque tu tá aí.
Escolheu mesmo, meu filho, porque tu tá aí, goste de quem gostar, doa quem doer, aceite quem aceitar. Problema é de quem não aceita. Jesus te escolheu. E quando ele te escolhe, aleluia, ele diz, eu vou entrar na sua casa, ele não se importa com o que falam. Ele entra na sua casa e faz morada, e ele está dizendo, hoje eu estou entrando na sua casa. A multidão pode falar. Tem gente se levantando, falando, e você está sendo ferido por isso. Então pare de se importar com o que a multidão pensa, com o que a multidão fala, com o que os religiosos vão falar de você, porque foram os religiosos que perseguiram a Jesus. Tá? Foram os religiosos que levaram Jesus até a cruz, pois era um propósito de Deus sim. Mas eles perseguiram a Jesus. A Bíblia diz que a todo tempo eles procuravam a forma de como matar Jesus. Então é assim mesmo, irmãos. Os religiosos vão sempre perseguir aqueles que não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Em vez de eles estar orando por você, eles estão perseguindo. Mas o Senhor está dizendo, ou eles perseguindo ou não, gostando ou não, eu escolhi você. Então o seu alvo é o céu. Zaqueu não olhou porque a multidão estava falando. Jesus não olhou porque a multidão estava falando. Então não olhe porque estão falando de você, porque Jesus escolheu a sua casa, escolheu a sua família, a sua vida. Aceite o que aceitar. O Senhor te escolheu. Se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.